Vamos lá, pessoal. Discutindo o nosso segundo bloco, estratégias e padrões de desenvolvimento em perspectiva histórica, a gente parte da hipótese de que as diferentes características das determinadas etapas do capitalismo condicionam essas estratégias. Então, nesses dois vídeos, a gente está apresentando as características dessas diferentes etapas do capitalismo para depois entendermos melhor as diferentes trajetórias dos países de industrialização atrasada e, posteriormente, tardias, né? Aquelas que ocorrem na etapa oligopolista do capitalismo, as tardias. As industrializações atrasadas são aquelas que ocorrem na etapa concorrencial do capitalismo. A gente está olhando ali para o capitalismos retardatários, né? A gente está falando basicamente dos processos de industrialização estadunidense, alemão, francês, parcialmente italiano, que ocorrem ali entre 1850 e 1880, na sua maior complexidade, né? Na sua maior intensidade. A industrialização russa e a industrialização japonesa ocorrem pouco posteriormente, quase ali na transição do capitalismo concorrencial para o oligopolista. As características, a ideia, como a gente vai discutir em vídeos posteriores, é de que um conjunto de pré-requisitos associados à etapa concorrencial do capitalismo e as características da divisão internacional do trabalho forjada e comandada pela Inglaterra foram, de alguma maneira ou de outra, aderentes a um conjunto de pré-requisitos já existentes nesses países de industrialização atrasada. Se a gente quiser estabelecer um paralelo e até trazer um diálogo com o que foi apresentado em outro vídeo, a gente pode até trazer um pouco a ideia de social capabilities do Abramovitz, mostrando que essas características, pré-requisitos, essas social capabilities já estavam presentes na maior parte desses países de industrialização atrasada e também foram potencializadas, né? Mas agora, após essa breve digressão, voltando aqui para as características do capitalismo em sua etapa concorrencial. A ideia é quais são as características, né? Primeiro, a gente pode imaginar o seguinte: olha, por que era mais fácil, entre muitas aspas, em termos relativos, se industrializar nesse momento? Claro que o conjunto dos social capabilities era diferente. Por quê? Nesse primeiro momento, no capitalismo concorrencial, havia uma separação entre ciência e tecnologia. Essa era uma característica. Não havia uma associação entre ciência e tecnologia. Ou seja, a tecnologia não era colocada como um instrumento para a reprodução do capital em escala ampliada a partir do direcionamento das pesquisas científicas. Não tinha uma instrumentalização da ciência para gerar tecnologias que sejam aderentes a essa lógica capitalista de reprodução em escala ampliada. Retomando aquilo que já discutimos, o Schumpeter, um dos principais economistas do século XX, o principal economista a analisar os fenômenos de desenvolvimento associado à transformação tecnológica, fala o seguinte, né? Qual foi a maior invenção da humanidade? A maior invenção da humanidade foi inventar a arte de inventar. Inventar a arte de inventar. Ou seja, eu vou institucionalizar processos de inovação. Institucionalizar processos que associem
o progresso científico ao progresso tecnológico, subordinado a uma ideia de inovação que só é socialmente reconhecida como tal num cenário capitalista, porque a inovação é um instrumento para criar, em termos schumpeterianos, assimetrias competitivas e ganhos de monopólios temporários, ou seja, para criar monopólios temporários para viabilizar a apropriação de valor. Isso o Schumpeter está falando. A principal invenção é inventar a arte de inventar. Só que esse inventar a arte de inventar, ao se institucionalizar o progresso científico e tecnológico subordinado, isso só vai acontecer com mais ênfase ali na etapa oligopolista do capitalismo, onde o conhecimento científico é um instrumento para tal. Na etapa concorrencial ainda, eu não tenho esse processo. Então, a ciência e a tecnologia estão, em muitos casos, separadas no sentido da instrumentalização. Então, muitas das invenções características da consolidação do capitalismo originário e depois no processo de industrialização atrasada, elas ocorrem sem o conhecimento prévio dos princípios científicos que regiam determinadas reações físicas, químicas. Ou seja, eu tenho avanços na industrialização, avanços na utilização do vapor como energia, como elemento para a industrialização, antes de ter plenos conhecimentos consolidados na termoquímica, por exemplo. O que eu estou querendo dizer em termos mais simples? Olha, o conhecimento na etapa concorrencial do capitalismo é essencialmente tácito. Ele está presente nos homens práticos e não nesse processo de institucionalização científica e tecnológica da inovação. Ou seja, para que isso ocorra, ou paralelamente a essa característica, eu tenho, num capitalismo concorrencial, uma estrutura produtiva pouco complexa em termos de barreiras à entrada para novos agentes. Olha só, como há uma separação entre ciência e tecnologia, conhecimento está nas pessoas, tem um alto caráter tácito, a barreira à entrada em determinada atividade ou setor, barreira à entrada tecnológica, não é tão elevada. Logo, a estrutura de mercado não utilizará da associação entre ciência e tecnologia como instrumento para barrar novos entrantes, como instrumento para viabilizar a concorrência num patamar mais complexo e mais elevado. Logo, já dá para entender que os desafios dos países de industrialização atrasada, dos países que se industrializam nessa etapa do capitalismo, vão ser menores do que aqueles que vêm numa etapa oligopolista. Não quer dizer que não são grandes, mas são menores. Outra característica da etapa concorrencial do capitalismo é uma associação entre gestão e propriedade. Ou seja, associação entre gestão e propriedade. Ou seja, eu não tenho estruturas complexas de gestão no qual ela se organiza, essa gestão, numa tecnoestrutura, num conjunto de funcionários com determinadas características técnicas, trabalhando, isso o Chandler vai falar, né? Ali em 1910, mais ou menos, eu estou criando um conjunto de tecnocratas para administrar esse capital a partir de princípios, inclusive, científicos. Nesse primeiro momento, no capitalismo concorrencial, gestão e propriedade são uma coisa só. Não tem uma consolidação de um mercado de capitais e uma profissionalização das atividades de gestão. Não tem, inclusive, a criação ainda a disseminação de técnicas de gestão modernas a partir de princípios científicos. Logo, como eu tenho
o mesmo proprietário fazendo a gestão, eu não tenho técnicas tão modernas, eu tenho uma gestão rudimentar, eu tenho dificuldades para expandir a empresa, eu tenho dificuldades para criar filiais, eu tenho enormes dificuldades para internacionalizar essa empresa. Então, em geral, estou falando de empresas de portes menores, estou falando de empresas que podem sim, dadas essas limitações, pelo menos de uma parte da sua curva de produção, ter retornos marginais decrescentes. Isso significa que com empresas menores e com conhecimento tácito, a barreira à entrada é menor. Olha só onde a gente está chegando, para depois ver as estratégias dos países. Os volumes de capital exigidos para se entrar num determinado mercado, segmento, atividade, para se industrializar, são menores. Logo, as necessidades de financiamento vão ser menores. Tudo isso ocorre paralelamente. Nessa etapa concorrencial do capitalismo também, a gente tem uma separação entre o capital industrial e o capital bancário. Na etapa oligopolista isso já não vai acontecer mais, eles vão se fundir para criar o capital financeiro, trazendo lá a discussão do Hilford. Aqui eu ainda tenho uma separação muito clara. Os bancos, apesar de imbricados nessa relação também, mas não são utilizados como um instrumento da concorrência, um instrumento para se reorganizar formas de concorrência e viabilizar essa reprodução do capital industrial. São tidos mais quase exagerando bastante como facilitadores desse processo. Nesse cenário, a centralização de capital não vai ser um instrumento tão decisivo quanto vai ser depois na etapa oligopolista, onde eu vou precisar de volumes gigantescos coordenados pelo Estado, pelo sistema bancário. Ou, posteriormente, a gente pode até ilustrar o caso chinês recente, onde eu tenho uma socialização do investimento, o sistema financeiro amplamente controlado direta e indiretamente pelo setor público, para canalizar recursos para uma determinada estratégia de transformação estrutural e casando a dimensão industrial, tecnológica e financeira a partir de um projeto mais amplo de desenvolvimento. Por quê? Porque as necessidades são gigantescas. Nesse momento do capitalismo na sua esfera ainda concorrencial, eu tenho a separação entre o capital industrial e o capital bancário. Logo, eu tenho menores necessidades de volume de capital centralizados. Mas por quê? Porque as características produtivas dos setores fundamentais desse momento histórico não são aquelas que exigem elevadas escalas mínimas de eficiência. Olha como a gente está relacionando todas as dimensões. Quando eu estou falando de setor que precisa de uma escala gigantesca para ser eficiente, para competir, não dá para ser pequeno. Eu estou falando de setores que exigem elevados volumes de capital, imobilizado, concentrado, centralizado, coordenado de maneira centralizada, na maior parte dos casos, na industrialização atrasada. Estou falando de quais setores? Siderurgia, química pesada e por aí vai. Automobilística em alguns momentos, certo? Como eu não tenho uma escala mínima de eficiência muito grande nessa etapa concorrencial, não estou falando de setores que precisam ser grandes, nascer grandes, eu não preciso de elevados volumes de capital, em termos relativos, é óbvio. A dificuldade existia, claro. Logo, essa ideia da associação entre banco e capital industrial não é fundamental, não é tão determinante. Além disso, eu não utilizo o capital financeiro, o capital bancário como um instrumento para concorrência mais elaborada. Quando a gente vai estar discutindo ali capitalismo oligopolista, a gente vai ver que os créditos de fornecedores são fundamentais, a capacidade financeira de determinado grupo é fundamental como um elemento para a sua estratégia de concorrência. Aqui, não quer dizer que ela não seja importante, mas a lógica do financiamento
como instrumento para concorrência não é tão forte como nas etapas posteriores. Então eu vou ter nessa etapa ainda uma baixa centralização de capital, em termos relativos, quando comparado à etapa posterior, né? E não vou utilizar o capital bancário, não vou utilizar o capital na sua natureza financeira como um instrumento para criar assimetrias competitivas. Essa não vai ser a lógica fundamental da concorrência, olhando a partir dessa perspectiva. Outra característica do capitalismo na sua esfera, no seu momento concorrencial, é que eu tenho, de um breve interregno histórico, uma importância menor das barreiras ao livre-cambismo como um instrumento para o desenvolvimento. O que eu estou falando aqui? Entre muitas aspas, com todos os cuidados possíveis, nesse momento em que a divisão internacional do trabalho é comandada pela Inglaterra, eu tenho, de alguma maneira ou de outra, uma rivalidade entre estados nacionais ainda não tão consolidada como ela vai ser depois das industrializações atrasadas. Tanto é que isso vai dar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento prévio ainda, em que a competição interestatal não é tão acirrada quanto será nos patamares futuros, eu tenho, dadas essas características e dadas as características geográficas da Inglaterra, a forma com que ela organiza a divisão internacional do trabalho e sua necessidade de insumos de diversas partes do mundo, eu tenho um certo interregno em que há um prevalecimento relativo de algum grau de livre-cambismo. Isso é muitas aspas. Então, a utilização de práticas anticoncorrenciais, agora estou fazendo uma discussão um pouco mais convencional, como um instrumento de se barrar o desenvolvimento dos outros países, ela existiu, sim, ela sempre esteve presente, claro, mas num grau um pouco menor, por isso que eu estou tomando todo o cuidado do mundo, do que quando comparado à etapa futura, dado que nessa etapa futura já há um acirramento muito maior da concorrência intercapitalista. Então, os países que conseguiram se acoplar a essa divisão internacional do trabalho, tendo os pré-requisitos internos, que a gente chamou aqui a Abramovitz Social Capabilities, conseguiram, de alguma maneira, potencializar essa integração por meio dessa lógica e viabilizar os seus processos de transformação estrutural. Com participação dos Estados, sim, mas a concorrência interestatal não era ainda um instrumento tão decisivo quanto vai ser na etapa posterior. Isso está nascendo nesse momento, nesses termos. É claro que a concorrência interestatal é muito forte no nascimento do capitalismo, sim, mas nesse certo interregno eu tenho uma relativa capacidade maior para se forjar essas estratégias de desenvolvimento relativo, hein, pessoal, quando comparado com os desafios depois da etapa oligopolista do capitalismo. Nesse cenário, como resultado desse processo como um todo, eu vou ter a emergência da etapa concorrencial do capitalismo. Claro que ele nunca é plenamente concorrencial, tal como sugerem as leituras convencionais, mas eu vou ter uma capacidade de diferenciação um pouco menor, barreiras à entrada um pouco menores, formas de concorrência não tão complexas quanto posteriormente, uma menor importância relativa nos estados nacionais do capital financeiro e da sua interligação com todas as dimensões que a gente falou. Então isso possibilita, dada a divisão internacional do trabalho naquele momento e as características dos países de industrialização atrasada, o avanço, o espraiamento do capitalismo nesses termos
para Inglaterra, para Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, para a Itália, para Japão e para a Rússia. A gente avança nos próximos vídeos, descrevendo um pouco, analisando um pouco esses processos e tentando identificar determinados padrões.